Vamos falar de enxertia. Enquanto eu vou fazendo a enxertia nessa peça aqui, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu resolvi gravar para vocês e explicar porque há muita dúvida sobre isso. Vocês percebem que eu vou colocando massa, mais massa aí nesse polvo, porque eu achei que a cabeça ficou pequena. Inclusive, eu não medi muito porque eu sabia que eu poderia estar tendo que fazer a enxertia. Então, eu gosto muito dessa técnica, então eu faço tranquila. Se ficar pequena alguma coisa, eu vou aumentando no decorrer da peça, que é o que eu tô fazendo aí agora. É uma técnica muito legal, né? E quando você aprende, você até prefere trabalhar assim, porque aí você vai construindo as camadas, vai ajeitando o que você quer ajeitar, vai vendo o que tá certo, o que tá errado. E aí, no decorrer, você vai consertando, agregando mais massas e colocando mais detalhes na peça. E a enxertia, ela é feita com a peça seca, tá? Como vocês estão vendo aí, semi-seca ou seca total, tá? O que é semi-seca? Semi-seca é quando a peça já está rígida e dá para você movimentar ela e mexer sem estar amassando. Então, você consegue colocar os detalhes com mais clareza, né? E ter uma visibilidade melhor. E o tato também melhora muito, porque você consegue, né? Tá agregando essa massa e dando o formato dessa peça, chegando ao que você almeja desse personagem, tá? Então, aqui nesse caso, eu fiz a enxertia da cabeça, fiz um pouquinho perto, né, dos tentáculos ali, e aí eu fui agregando mais massa, porque eu achei que essa cabeça, vou chamar assim, do polvo ficou muito pequena. Eu não me atentei muito ao tamanho porque eu sabia que eu poderia mexer. Então, eu fiz a base, a gente geralmente faz uma base, e da base a gente vai aumentando e indo para os detalhes finais, tá? Então, fui agregando aí mais massa, e no decorrer que eu vou agregando massa, eu também vou passando água e vou alisando essa peça. Então, limpo locais que eu não quero que fique sujo, e aí vai se dando o formato final dessa peça, tá? Eu acho uma técnica muito válida, incrível. Ajuda muito quando você quer criar uma peça, né? E a partir do zero e quer ir vendo o resultado aos poucos. Eu acho que eu acho que é uma evolução muito gostosa de ver, né? A peça saindo, sendo construída aos poucos e te dá mais firmeza também e clareza do que você está fazendo. Então, na enxertia, existe várias formas de você estar agregando a massa, tá? Como eu fiz aí, passei água, fui agregando a massa e fui modelando com pincel, né? Pode ser com água antes também, mas nesse caso aqui que eu vou mostrar agora para vocês, esses detalhezinhos do tentáculo, a gente vai usar, eu vou usar aqui uma cola instantânea, tá? Uma cola que cola instantaneamente. Pode ser a cola que você tiver e da marca que você quiser. Então, eu faço as bolinhas e a massa tá fresca, mas a outra massa, né, do tentáculo já tá, né, semi-seca, não tá 99,9 seca, mas tá uns 85% seca. Então, eu já vou usar com a cola instantânea. Então, eu venho pegando aqueles pedacinhos de detalhes e vou colando ali com a cola instantânea. Vê que para mim deixar mais fácil, eu coloquei aqui num pedacinho de, de fita, né? A cola para não estragar também o meu material. E eu vou colocando ali com a ajuda de uma esteca, alguma coisa que você tem aí, o detalhe do polvo. Mas sua peça pode não ser esse tipo de personagem, né? Mas isso ajuda muito em detalhes pequenos, tá? Então, também é um tipo de enxertia, porque eu podia ter feito tudo já com ela úmida, né? E ter colocado no primeiro momento, mas eu preferi deixar o tentáculo secar para depois fazer a enxertia dos detalhes. Então, é basicamente isso. A enxertia é você finalizar a peça, colocando os detalhes, construindo o restante da peça aos poucos, com delicadeza, com mais clareza,
tá? E eu espero estar ajudando vocês aí com essa dica e explicando um pouquinho mais sobre o que é enxertia, porque tem muita dúvida sobre a enxertia, né? A construção de um personagem ou a construção de uma peça. Você não precisa ser expert para fazer enxertia, você só precisa começar a praticar a enxertia, que você vai ver que você vai evoluir bastante, tá? Seja para uma peça não tão, como é que eu posso dizer? Não tão realista quanto para uma peça simples, fofinha, enfim, tá bom? Então, não se cobre muito, se jogue, né? Se permita aprender, se permita a tentar, porque o biscuit, ele não é difícil de se aprender, né? E eu espero ter ajudado de alguma forma, né, com essa explicação, tirando dúvidas sobre a enxertia. E se você gostou da explicação, curte, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, essa explicação e essa aula. Afinal, talvez essa seja a dúvida de outra pessoa, assim como você tinha essa dúvida, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!